Quem passou o ano de 2024 bem, diga glória a Deus. Eu quero aqui, nesta noite, me aprofundar mais numa palavra que eu ministrei em 7 minutos, quando todos os pastores tiveram aqui uma oportunidade de ministrar uma palavra. E eu falei a respeito de entregar o controle nas mãos de Deus. Nós usamos esta frase como um jargão e dizemos que a minha vida está nas mãos de Deus. Ou Deus está no controle de tudo, não é verdade? Porém, muitas vezes isso é um engano. Na verdade, muitas vezes isso a gente fala somente da boca para fora. Porque na maioria das vezes, quem está no controle não é o Senhor. Diga misericórdia. Quem está no controle, na verdade, somos nós mesmos. E eu quero ministrar esta palavra sobre o controle. Aprenda a entregar o controle. Eu não vou ser como o meu missionário, né? Lógico, não tem como. Então eu vou pregar bem tranquilo. Amém, queridos? Quando eu estava preparando essa mensagem, eu pensei em fazer algo que eu tenho aprendido com minha liderança. De fazer uma introdução, de fazer o desenvolvimento, de fazer uma conclusão. Eu fiz isso, eu montei o escopo da mensagem. Só que eu quero começar agora de trás para frente. Eu quero falar a respeito de alguns personagens bíblicos que entregaram seus controles ou o controle das suas vidas totalmente ao Senhor. E o primeiro deles foi Davi, o guerreiro Davi. Todos nós sabemos que Davi venceu Golias. E a Bíblia diz que Davi eram 8 irmãos, Jessé tinha 8 irmãos, dentre eles Davi, que era o caçula. Os mais velhos foram para a guerra, Davi ficou pastoreando as ovelhas de seu pai. E a Bíblia diz que, vez ou outra, Davi ia até o local da guerra. Em uma dessas idas e vindas, ele vê Golias bradando lá do outro lado. Eu sou um soldado filisteu, então traga um soldado israelita para eu guerrear contra ele. Se ele me vencer, nós seremos seus escravos, serviremos a vocês israelitas. Mas se eu vencer, vocês israelitas servirão a nós filisteus. E este tipo de diálogo de Golias era todos os dias. A Bíblia fala que por 40 dias Golias falava isso, esbravejava no local, no acampamento da guerra. Por 40 dias, de dia e de tarde, Golias bradava isso: tragam-me um soldado israelita, para eu lutar contra ele. Se eu vencer, vocês serão nossos escravos, mas se nós perder, nós seremos escravos de vocês. E o que nos chama a atenção é que Davi tinha sua vida totalmente lançada aos pés do Senhor. A Bíblia nos diz em 1 Samuel capítulo 17 sobre esta história. Conta desde como que começou este período da guerra, como que Davi entrou nessa situação. Mas no versículo 34 e 37, 1 Samuel, por favor, projeta 1 Samuel, capítulo 17, do 34 até o 37. Davi pergunta para os soldados: quem é esse cara? Quem é esse cara que está afrontando o povo de Israel? O que o rei vai dar? Porque Davi ouviu as pessoas dizendo: olha, quem vencer Golias, o rei Saul vai dar um bocado de coisa para o cara. Vai dar a filha dele em casamento, os impostos dele e dos pais vai ser isento. E tudo aquilo foi chamando a atenção de Davi. E o que Davi fez? O que está acontecendo? O que estão dizendo a respeito? E os soldados começaram a dizer a ele. Certo é que Davi se apresenta para Saul. E em 1 Samuel 17, 34, nós temos o diálogo de Davi com o rei Saul. Ele diz: porém, Davi não desistiu da ideia. O que ele diz?
seu servo, isso é Davi falando para Saul, seu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e pega um cordeiro do rebanho, o que é que eu faço? Eu vou atrás dele com meu cajado. Eu tiro o cordeiro da sua boca. Se ele me ataca, eu o seguro pela juba e lhe dou cajadadas até que morra. 36. O seu servo, rei Saul, já fez isso com leões e com ursos, e farei a mesma coisa com esse filisteu que não crê em Deus, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E o 37. O Senhor que me salvou das garras do leão e do urso, me salvará das mãos desse filisteu. Por fim, Saul consentiu e disse: está bem, então vá, e que o Senhor esteja com você. Davi entregou sua vida totalmente a Deus, não só neste momento, mas desde quando ele passou a temer ao Senhor, a sua vida já estava nas mãos do Senhor. Se isso não ocorresse, ele não teria enfrentado o leão e o urso, não teria vencido. Mas a Bíblia diz que mais uma vez, ele tomado pelo Espírito do Senhor, ele diz que vai enfrentar o Golias e que iria o vencer. Os dois, enfim, se encaram. E a Bíblia fala no livro de Samuel 17, versículo 45. Pode colocar lá. 1 Samuel 17, 45. Golias pergunta: tu acha que eu sou um cão que tu vem com pau, com pedra? Você acha mesmo que eu sou algo do tipo? Ou seja, eu estou num nível tão baixo assim de você vir com pau e com pedras? E a Bíblia diz em 1 Samuel 17, 45. Você vem a mim com uma espada, uma lança e um escudo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel que você insultou. O resto da história vocês já sabem. Davi enfrentou Golias com uma pedra e uma funda. A pedra cravou no meio da testa. A única brecha que tinha na armadura de Golias era a brecha da testa e dos olhos. O único buraco. Será se o cara era bom? Quem já jogou estilingue aqui, pedra no estilingue aqui? Levante a mão, por favor. Os meus amigos maranhenses já jogaram muita pedra de estilingue? Mataram muito calango? Mataram? Você era bom de mira? Agora tente imaginar um cara girando uma pedra numa funda, um pedaço de tipóia, como diz lá no meu país, num pedaço de couro, e ele soltar uma dos lados e a pedra cravar na testa do cara. E a Bíblia diz que ele finalizou aquele cara, finalizou Golias com a própria espada do próprio Golias. Degolou e segurou, levou a cabeça de Golias. Por quê? Porque a confiança dele estava no Senhor. O controle da vida dele estava nas mãos de quem? Do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Outro homem que eu quero falar é Daniel. Daniel capítulo 6 diz, em toda a sua história, que ele foi lançado na cova dos leões. Mas olhe só o que aconteceu antes dele ser lançado na cova dos leões. A Bíblia fala que Daniel era um dos 3 príncipes que foram levantados pelo rei Dário, para junto com demais outros presidentes, líderes de seções, pudesse guiar o povo, pudesse governar aquele país. E a Bíblia diz que os outros 2 príncipes com seus presidentes ficaram com inveja de Daniel, porque a Bíblia fala que Daniel se sobressaiu em tudo, ele se destacou. E a Bíblia diz que eles tramaram agora um plano contra Daniel. Vão até a presença do rei Dário e falam: rei Dário, eu acho que seria interessante por 30 dias o Senhor decretar que ninguém deve adorar a nenhum Deus, somente a ti, ó rei. Sabe aquela bajulação? Ó rei, vive para sempre. Todos precisam adorar ao Senhor por 30 dias, nenhum outro Deus. Daniel era um homem submisso ao Senhor, temente a Deus. Daniel, ele tinha um ótimo testemunho, e ele não, em nenhum instante era pego no erro, porque ele também não errava, ele era um homem temente a Deus. E a Bíblia diz que quando o decreto é feito,
Rei Dário sela aquele decreto, aquele veredito, digamos assim. E a Bíblia diz no livro de Daniel, projeta para nós aí Daniel 6, 19 até o 22. A Bíblia fala que Daniel todos os dias, por 3 vezes, buscava ao Senhor. E em uma dessas buscas ao Senhor, durante o decreto estando ativo, a Bíblia fala que os outros 2 príncipes, com seus presidentes, viram Daniel adorando ao Senhor. Correm para o pé de Dário e falam: Dário, vem cá, você não baixou um decreto dizendo que todo mundo tinha que adorar somente ao Senhor? Sim, eu fiz isso. Então, Daniel está orando ao Senhor dele. E perante o decreto que o Senhor fez, ele precisa ser lançado na cova dos leões. Pressionaram o rei Dário, porque rei Dário era amigo de Daniel. Até o final do dia, a Bíblia diz que rei Dário tentou livrar Daniel da cova dos leões. Mas devido à pressão que os demais presidentes e os demais príncipes estavam impondo sobre o rei, ele pegou e mandou chamar a Daniel e lançou ele na cova dos leões. Aflito, o próprio rei Dário fala: olha, Daniel, que o Deus a quem você serve, que o Deus que você presta adoração todos os dias, possa te livrar da cova dos leões. A Bíblia diz que rei Dário não dormiu. Rei Dário passou a noite. E a Bíblia diz que ao alvorecer, ao amanhecer o dia, ele corre em direção à cova dos leões. E ele já com a voz aflita diz: Daniel, por acaso você está vivo? Por acaso o Senhor Deus, o teu Deus, te livrou da cova dos leões? A Bíblia não diz isso. O que eu vou falar agora, a Bíblia não diz, mas isso é mente minha de pregador. Eu imagino que Daniel, ele acordou se espreguiçando. Talvez ele usou um leão como almofada. Talvez ele, com frio, até se achegou perto de uma juba de um leão e ali se acomodou. Porque ele fala: fica tranquilo, rei Dário, nada aconteceu comigo, nem um arranhão eu sofri. Não aconteceu nada. Por quê? Porque Deus mandou um anjo, e o anjo fechou a boca dos leões, e aqui estou eu. E a Bíblia diz que o rei Dário manda tirar ele, e em seguida joga os mesmos caras que armaram contra Daniel dentro da cova dos leões. Não só eles, mas toda a família. E a Bíblia diz que antes das pessoas caírem na cova, os leões já pegaram eles e já estraçalharam, rasgaram todos eles. Mas por que nada aconteceu com Daniel? Porque ele não pecou contra Deus, e não pecou também contra o rei Dário. Ele era um homem temente a Deus, ele foi fiel. Além do mais, ele tinha plena convicção de quem ele era no Senhor. Quem crê nisso, diga glória a Deus. O controle da vida dele estava nas mãos do Senhor. Eu acho formidável essa situação, porque depois que o rei Dário vê o que Deus fez na vida dele, e que fez na vida dos outros que armaram contra Daniel, ele baixa um outro decreto. Toda a terra, a partir de hoje, precisa prestar adoração ao Deus a quem Daniel serve. Tente imaginar pela vida de um homem que foi lançado na cova dos leões, ter saído ileso. Toda a terra agora passou a adorar ao Deus que Daniel servia. Outro homem que tinha o controle de sua vida nas mãos do Senhor, Jó. Jó era um homem muito íntegro diante do Senhor. No capítulo 1 de Jó, a Bíblia diz que Deus faz uma reunião com os anjos, e lá quem aparece? Satanás. E ele pergunta: de onde tu és? De onde que tu vens? Ele fala: eu vim por aí, eu estava rodando, girando pela terra, eu estava rodeando a terra, eu estava passeando pela terra. E Deus pergunta: tem visto meu servo Jó? Homem íntegro, homem fiel, temente a mim. É um homem que ninguém encontra um erro. Se os filhos dele pecam, ou se eles fazem uma festinha no final do dia,
No dia seguinte ele já estava oferecendo um sacrifício por cada filho, dizendo: Senhor, se meus filhos pecaram, aqui está o sacrifício pela remissão dos pecados deles. Ele era um homem íntegro diante do Senhor. E o que Satanás fala? Assim é fácil, Deus. O Senhor cercou ele com riquezas, o Senhor cercou ele com posses. A Bíblia diz que ele era o homem mais rico da província, não havia um outro mais rico que ele. Então ele está cercado, Senhor. Tira o que ele tem, e o Senhor vai ver que na primeira oportunidade ele vai blasfemar contra o Senhor, ele vai negar o Senhor. E a Bíblia diz que Deus fala: vai lá, toca nos bens dele, mas não toca na vida dele. A Bíblia diz que Satanás assim o faz. E em Jó, capítulo 1, versículo 14 até o 21. Projeta para nós aí, Jó 1, 14 até o 21. Você já recebeu notícia ruim, irmão? Já? Quem já recebeu notícia ruim, uma atrás da outra, assim, duas? Pelo menos duas. Já receberam, né? Agora você vai ver um cara que recebeu 4 notícias ruins na mesma hora. Um empregado chegou correndo na casa de Jó e disse: estávamos na fazenda, arando a terra com os bois, enquanto os jumentos pastavam no campo. O que aconteceu? De repente apareceram os sabeus e os atacaram e os levaram e mataram os empregados à espada. E eu fui o único a escapar e vim correndo trazer a notícia. Versículo 16. Enquanto o primeiro empregado ainda estava falando, chegou outro mensageiro trazendo más notícias. Estávamos tomando conta das ovelhas e de repente um fogo vindo do céu caiu em cima de nós e das ovelhas e queimou totalmente as ovelhas dos empregados. Só eu consegui escapar. Ah, infeliz. E vim correndo trazer a notícia. Versículo 17. Enquanto o segundo estava falando, chegou correndo o terceiro mensageiro e anunciou: 3 grupos de bandidos caldeus atacaram os empregados que tomavam conta dos camelos, roubaram os animais e mataram a espada os empregados. Eu consegui escapar para trazer a notícia. Mal esse homem tinha terminado de falar, chegou outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho, comendo e bebendo vinho, quando de repente surgiu uma terrível ventania vindo do deserto. A ventania atingiu os 4 cantos da casa e a derrubou. Todos os teus filhos, Jó, morreram. Só eu escapei e vim correndo para trazer a notícia. Você já perdeu algum bem precioso? Você já perdeu o celular? O trem precioso é um celular, né? A vida da pessoa está toda no celular. Antigamente você andava com a carteira, o macho andava com a carteira dessa largura. Tinha identidade, conta de água, conta de energia, né? Tinha o CPF, tinha RG, tinha o título de eleitor, tinha a foto da família, aqueles que eram bem família. Tinha cartão do SUS. A carteira era dessa largura. Abria, caía meio mundo de papel no chão. Hoje não, hoje é tudo no celular. Carteira de trabalho no celular, CPF no celular, CNH no celular. Tudo está no celular. Mas um celular seu cai, quebra, trinca a tela. Aí o que é que você faz? Aleluia, Deus me deu, Deus tirou. É assim que você faz? Você cai de moto, está pilotando sua moto de boa, um incircunciso te fecha e tu cai. A tua pele fica toda no asfalto. Aí você fala o quê? Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. É assim? Não é. A gente costuma falar mal, a gente costuma se lamentar, às vezes a gente até desvia, diga misericórdia. Mas por que que Daniel não fez isso?
porque ele sabia quem era Deus. As coisas que ele tinha recebido, foi o Senhor Jesus que deu a ele. Quem crê, diga glória a Deus. A Bíblia fala que ao final de tudo, de toda a sua aprovação, a Bíblia diz que Deus restaura tudo para Jó. E Ele não somente restaura, mas também Ele retribui 2 vezes mais. No livro de Jó, capítulo 42, o versículo 10. Projeta para nós aí, Jó 42, 10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero novamente. Na verdade, Deus deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Por que isso? Porque ele foi fiel ao Senhor. Porque ele tinha entregado o controle da sua vida diante do Senhor. Tem mais. José do Egito. Enquanto eu for falando, você vai lembrar das... Como é que é? Da série que passava na Record? José do Egito. Era José do Egito mesmo, né? José do Egito. Do capítulo 37 até o capítulo 50 de Gênesis, conta toda a trajetória de José. Mas olha só o que aconteceu com José. José foi perseguido pelos seus irmãos. Eles tiveram ciúmes de José. Chamaram ele, fizeram uma casinha para ele, jogaram ele dentro de um buraco, dentro de uma cova. Depois disso, o que vamos fazer? Está passando os mercadores, vamos vender José, nosso irmão, como escravo. Irmão, tente pensar na sua irmandade, nos seus irmãos. Quem em sã consciência vende o próprio irmão como escravo para outro lugar? Beleza, José é vendido como escravo. José vai para uma certa cidade. Lá ele serve a Potifar, um oficial da guarda. E a mulher de Potifar começa a tentar José. Ô José, tu é tão lindo, tu é tão bonito. E José faz o quê? Pega o beco, sai fora. A mulher, vendo que não tinha vencido ou conseguido o que ela queria, o que ela faz? Rasga as vestes e diz: socorro, José me atacou, fui atacada, José está me atacando. Mentiu. Foi acusado de uma tentativa de assédio sexual. E a Bíblia diz que José agora é jogado na prisão. Aqui foi só ladeira abaixo, irmão. Alguém aí se identifica com essa ladeira abaixo? Talvez você passou isso em 2024, talvez não. Mas aqui José vai só ladeira abaixo. Vai ser preso. Beleza. Depois disso, na cadeia ele revelou o sonho de 2 homens importantes, que era do rei, que era de Faraó, o copeiro e o padeiro. Ambos tiveram sonhos que não conseguiam dizer o que era. E José, dentro da cadeia, revelou para eles: olha, você em 5 dias vai ser liberto. E eu, José? E eu? O padeiro perguntou: e eu? O que vai acontecer comigo? Aí José fala: você, em contrapartida, em 5 dias, vai ser levado à forca e você morrerá. E tudo isso que José falou sobre os 2 carcereiros lá dentro, aconteceu em 5 dias. E de repente, de presidiário, ele passa a ser carcereiro. Ele começa agora a ter a chave da cadeia. Aonde você já viu um prisioneiro ter a chave da cadeia? Me diz, se não for pela integridade ou por Deus refletindo na vida da pessoa. E em seguida, Faraó tem um sonho. E quem revela o sonho? José. A história o decorrer da história vocês conhecem. José interpreta o sonho de Faraó. Há fome, há plantação, há riquezas, mas há fome 7 anos depois. Mas tudo isso, queridos, acabou em José, algo que poderia ser ruim, acabou se tornando algo maravilhoso. Por quê? Porque ele se tornou governador do Egito. Gênesis capítulo 41. Versículo 41 a 44, coloca para nós. E aqui Faraó recebeu a revelação do sonho.
E em contrapartida, ou como prêmio para José, o que Faraó disse? Dou autoridade a você sobre toda a terra do Egito. Em seguida, o Faraó tirou do seu dedo o anel com o selo real e o colocou no dedo de José. Olhe para cá. Esse anel com o selo real é como se fosse a assinatura que o rei deu a ele. Falando em outro linguajar, era um cheque em branco. Se José falasse, vai acontecer isso, 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 e selasse com o rei o anel com o selo real, era lei. Então o que Faraó faz? Entrega para ele o selo real. Mandou vestir nele roupas de linho fino e colocou um colar de ouro ao redor do seu pescoço, como era costume entre os homens poderosos daquela época. Também o fez subir em sua segunda carruagem e mandou que os homens fossem na frente, gritando a todos: prestem homenagem a José, inclinem-se diante dele. Dessa forma, o Faraó nomeou José como maior autoridade em toda a terra do Egito. E o Faraó também disse a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua ordem, ninguém poderá mover a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Será se o cara era poderoso, irmão? De menino, jogado na cova, vendido como escravo, preso, acusado injustamente, preso, e agora ele se torna um homem mais poderoso abaixo de Faraó. Somente Faraó estava acima dele. Queridos, o que José passou, talvez muitos de nós não passaria nem por 5%. 5% é muito. Talvez nem por 2%, nem por 1% do que ele passou a gente suportaria. Porque muitas vezes as pessoas falam mal de nós pelas nossas costas, e a gente fica sabendo depois, e a gente quer tirar a vantagem, a gente quer tirar satisfação. A gente quer brigar com as pessoas, a gente emburra, a gente fica de cara fechada. Por quê? Porque fulano de tal falou mal de mim. Porque fulano de tal passou por mim e não olhou para mim. Vou sair do grupo, vou sair da igreja, não sou mais crente. Por quê? Não, porque fulano de tal passou por mim, não falou comigo. Existe uma panelinha dentro dessa igreja, aqui tem uma panelinha. Não é assim que dizem? Não é assim que dizem? É ou não é, irmão? Mas que panelinha é essa? A panelinha é a célula, irmão. Cada um se envolve com sua célula, amém ou não? E está errado? Não, não está errado. Todo mundo aqui vai para a glória e para o mesmo céu. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então muitas vezes nós queremos fazer isso. Queremos culpar as outras pessoas porque muitas vezes somos hostilizados por ela. José foi hostilizado desde sua família. Mas ele sabia quem ele era em Deus. Ele era fiel ao Senhor e muito mais, ele entregou totalmente o controle da sua vida ao Senhor Deus. Quer saber de outro personagem? Maria. Que Maria é essa? Maria, mãe de Jesus. Todos sabem que Maria recebeu uma dura missão. Dura missão, pastor? Ela gerou o Salvador do mundo, verdade. Mas tente imaginar, um adolescente entre 12 a 16 anos, que era a média da idade de Maria, recebe a visita de um anjo. E o anjo fala: olha, você vai gerar o Salvador do mundo. E a Bíblia diz que ela aceitou essa palavra. Em Lucas capítulo 1, versículo 38, a Bíblia diz: Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Talvez para nós é simples uma pessoa receber uma visita de um anjo e simplesmente ser entregue a ela uma mensagem de que ela geraria um filho. Mas a gente está falando de uma adolescente na média de 12 a 16 anos que recebeu essa missão e que, detalhe, estava se preparando para um casamento. Como que o noivo iria reagir? Ei, você que é casado, já imaginou? Você vai casar com sua esposa, macho. Aí,
a sua esposa, antes de casar, antes de colocar a aliancinha no dedo, fala assim: eu estou grávida. E essa gravidez é do Espírito Santo. Tente imaginar Maria explicando isso para a família. Mãe, pai, eu recebi uma visita do anjo e ele disse que eu vou ficar grávida, que eu vou gerar um filho. Pense nas indagações. Mas espera aí, como assim grávida? Talvez hoje esse linguajar é o mais chulo possível, porque muitas vezes a gente fala assim: ah, fulano está grávida. Ah, tá, de quem? É normal. Não é assim que a gente fala? Ah, fulano de tal engravidou ciclano. Ah, é normal. Mas não é normal. Existe uma conjunção carnal. Eu não vou entrar muito nesse mérito, mas a Bíblia diz que é pecado. A Bíblia condena, por quê? Porque essa conjunção carnal só se é possível através do casamento. Então, quando alguém hoje, nos dias de hoje, tem relações sexuais com uma outra pessoa, em outras palavras, diante de Deus, ela está casando. Ela está tendo uma conjunção carnal. Então Maria teve medo. Maria teve medo de ser hostilizada pela família. Talvez ela até foi hostilizada pela família, pelos amigos. É tanto que ela não deu à luz em Nazaré. Ela anda 18 quilômetros no lombo de jumento para parir em outro lugar, para dar à luz em outro lugar. Em Belém. Não foi Belém do Pará, tá, gente? Tem até um meme que diz que, olha, Jesus nasceu em Belém do Pará. Mentira, irmão. Belém da Judéia. Não existe só um Belém. Amém ou não? Não existe só uma Califórnia. No Maranhão tem uma. Não existe só uma Nova York. Nova York também tem no Maranhão. Então não existe só uma Belém. Amém ou não? Então Jesus foi nascer a 18 quilômetros de distância de sua casa. Mas por que que isso aconteceu com Maria e Maria ainda insistiu nisso? Ou permaneceu neste plano? Porque o controle da vida dela estava nas mãos do Rei Jesus. Do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Outro homem ou outro personagem que confiou no Senhor, Pedro. Pedro confiou em Deus ou em Jesus, mesmo diante da tempestade. Os discípulos estão atravessando o mar da Galileia e Jesus fica para trás para despedir a multidão. E a Bíblia diz logo em seguida que Jesus foi se encontrar com os discípulos. Os discípulos já estavam longe, no meio do mar. O que é que Jesus fez? Começou a andar no mar, Bruno. Começou a andar sobre as águas. E o que é que os discípulos disseram? Olha, é um fantasma. É um fantasma, remem mais forte, é um fantasma, vamos fugir. E o que é que Jesus fala? Ei, calma, sou eu, Jesus. E Pedro, aquele que a gente tanto fala, né? É o traidor, negou Jesus 3 vezes. Ele era um cara impetuoso, brigava com todo mundo, arrancou a orelha do soldado. Foi o cara que teve coragem de sair do barco questionando ao Senhor Jesus: se és tu mesmo, Jesus, me faz ir ter contigo sobre as águas. E a Bíblia diz que Pedro foi o único que saiu do barco. E ele começou a caminhar em direção ao Senhor Jesus. Isso é o que? Isso é confiança. Isso é: Senhor, eu por minha natureza não consigo andar sobre as águas, mas sob o domínio do teu controle eu vou andar sobre as águas. Sabe, querido, eu não sei o que você está vivendo ou qual é a situação em que está te perturbando, mas eu quero dizer a todos vocês que o Senhor Jesus precisa estar no controle de tudo. E se tua vida estiver no controle de todas as coisas, o Senhor Jesus vai fazer você ou andar sobre as águas, ou Ele vai abrir o mar diante de você. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Outro homem que estava com sua vida lançada ao total domínio de Deus, Estevão. Estevão foi um dos martírios, ou um dos mártires, que o livro de Atos conta.
A palavra do Senhor nos diz em Atos capítulo 6 que Estevão era um homem que era usado pelo Senhor. A Bíblia fala que ele operava milagres, maravilhas. Deus operava através da vida de Estevão. E os religiosos da época estavam perseguindo aos discípulos do Senhor. E a Bíblia diz que eles buscaram em Estevão algum erro e não encontraram nenhum erro. Então o que é que os religiosos fizeram? Meteram a mãozinha no bolso, subornaram alguns homens e disseram assim: olha, quando a gente começar a julgar ele diante do povo, comece a dizer que eles estão blasfemando contra Deus e falando contra a lei de Moisés. Vamos dizer mais? Vamos fermentar mais o negócio? Vamos dizer que ele disse que Jesus iria destruir o templo e que ia fazer um furdunço aqui. Beleza, fechou. E em um dado momento, Estevão é colocado à prova. E os falsos acusadores chegam e acusam Estevão. Estevão é levado para o juiz do lugar. E quando questionado, o juiz pergunta para Estevão: e aí, Estevão, é verdade essas acusações? E a Bíblia fala que Estevão foi a dar uma surra de Bíblia neles. Olha, desde Abraão, Deus prometeu a Abraão isso e aquilo. E foi da história de Abraão até a história da construção do templo de Salomão. Ele disse: olha, todos os profetas que se levantaram anteriormente, os religiosos perseguiram e mataram a todos. Tudo isso por quê? Porque o verdadeiro evangelho atrai pessoas. A religiosidade não atrai ninguém. Pelo contrário, é um jugo pesado sobre as pessoas, na qual elas se sentem incapazes de prosseguir na caminhada com Cristo. Diante deste argumento, os religiosos ficaram tão irados. E aqui acontece algo maravilhoso, porque eu acredito que Estevão já sabia que ele ia morrer. E acredito também que Deus já esperava isso, com certeza. Porque a Bíblia fala que Estevão, em Atos capítulo 7, projeta para nós, Atos 7, 55 a 60. Depois desse discurso, Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. Então disse a eles: olhem, eu estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas todos eles se revoltaram contra Estevão, taparam os ouvidos e gritaram bem alto, avançaram contra Estevão. Pegaram Estevão e arrastaram-o para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas tiraram os casacos e os puseram aos pés do jovem chamado Saulo. Retiraram as vestes de Estevão e lançaram aos pés de Saulo. Enquanto as pedras eram atiradas sobre Estevão, ele orava: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E o versículo 60, depois caiu de joelhos e gritou: Senhor, não condene essa gente por causa desse pecado. E assim adormeceu ou morreu. Estevão teve a oportunidade de negar a Jesus. Estevão teve a oportunidade de, quando indagado pelo juiz, ele falar: não, isso aí é mentira, não, eu não sou esse que estão me acusando. Ele teve a oportunidade de se livrar da morte. Ele teve a oportunidade de se acovardar, mas ele assim não fez. Por quê? Porque a vida de um discípulo, ela precisa estar lançada totalmente aos pés do Senhor. O controle das nossas vidas precisa estar na mão de quem sabe, amém ou não? E a última personagem que eu quero falar, Maria Madalena. Maria Madalena, no livro de João, capítulo 20, a Bíblia diz que Maria Madalena vai até o sepulcro de Jesus. E a Bíblia diz que quando ela chega no sepulcro, a pedra está removida,
os lenços e os lençóis estão dobrados na cabeceira do lugar onde ele estava deitado, e o corpo já não estava lá. Ela entra em desespero, começa a chorar, sai correndo e encontra Pedro e João. Nesse encontro ela começa a dizer: olha, o corpo de Jesus não está mais lá. Eu acabei de voltar de lá, e lá o túmulo está totalmente vazio. Os três saem correndo. João, a Bíblia diz que João corre mais rápido, chega primeiro que Pedro, vê a cena. Pedro em seguida chega, vê a cena também, túmulo vazio, lençóis dobrados, e eles caem praticamente em incertezas e voltam para casa, e Maria Madalena fica no túmulo, chorando, querendo saber onde estava o corpo. A Bíblia diz que 2 anjos estavam ou apareceram no túmulo, dentro do túmulo, um sentado à cabeceira e o outro sentado do lado dos pés onde Jesus estava deitado. E eles perguntam: quem você está procurando? E ela olha em seguida para dentro da mesma cova e vê o homem semelhante ao Filho do Homem. E ela fala: Maria, o que você está procurando? Só que Maria não reconhece o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus começa então a se revelar para ela. Maria, sou eu, Jesus. Eu não falei que eu iria ressuscitar? Eu não disse que ao 3º dia eu iria ressuscitar? Talvez para nós que já conhecemos a história é simples, mas eu tenho certeza que se um de nós víssemos alguém que morreu, vivo entre nós, a gente estaria assustado. Estaria ou não? Um amigo, um familiar. Você viu o corpo lá deitado no esquife, no caixão. Você viu, você participou do enterro. Você viu a terra cobrindo o caixão. Aí tente imaginar, 3 dias depois, está lá a pessoa andando na rua. E aí, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Paz esteja convosco. Já imaginou? Peraí, eu não fui no enterro desse cara 3 dias atrás? O que ele está fazendo aqui? O melhor de tudo que aconteceu com Jesus é porque Jesus não apareceu no corpo que ele estava, mas em um corpo transformado. Por isso Maria não o reconhece. E assim que Jesus começa a falar com Maria, Maria vai entendendo que era de fato Jesus. E Jesus dá uma missão para ela. Qual que era a missão? João capítulo 20 e o versículo 18. Maria Madalena foi ao encontro dos discípulos e disse: eu vi o Senhor. Então deu a eles o seu recado. Maria vai em direção aos discípulos. Conta que você me viu. Fala para todo mundo que eu estou vivo. Ela poderia muito bem sair daquele lugar e dizer: mas será? Eu vi morto, vi pendurado na cruz, vi a perfuração no seu tórax, vi sair até a última gota de sangue, vi sair água pelo seu tórax na hora que o soldado perfurou. Tiramos o corpo dele, colocamos dentro do túmulo. Será se eu não vi coisa? Será se eu não estou imaginando coisa? No meio do caminho ela poderia muito bem desistir disso, mas ela não fez isso. Por quê? Porque ela confiava em Deus, porque o controle da vida dela também estava nas mãos do Senhor Jesus. Glória a Deus. E eu quero agora voltar para o início. Alguém aqui já teve infância? Infância que eu digo infância mesmo, de verdade. Jogar bola na rua, jogar bets na rua. Não sei se aqui vocês chamam de bets. Lá no Maranhão é tacobol, né? Bandeira, pique-esconde é perigoso. Pique-esconde é perigoso, não brinque de pique-esconde. Os jogos mais modernos na minha época eram os jogos Atari. Alguém aqui não sabe o que é jogos Atari? Jogos Atari é um videogame, irmão, antigo, que às vezes ou ele tinha uma manetezinha com um botão para você pressionar, ou era um controle com 4 botões somente. Então o jogo era bem arcaico.
Tinha também o fliperama. Quem é da época do fliperama aqui, levanta a mão. Os caixotezão enorme, né, Jairo? Os caixotes enormes com os monitores lá, com as marchinhas aqui que o cara não era assim? Jogava Street Fighter, Mortal Kombat, Top Gear e por aí vai. Uma infinidade de jogos. Quem teve essa infância, diga amém. Quem já matou aula para jogar bola aqui, levanta a mão. Quem já matou aula para jogar videogame no fliperão, levanta a mão também. Glória a Deus, porque vocês tiveram infância. Meu filho não teve isso, graças a Deus. Mas eu já fiz isso. Eu já matei aula para jogar, eu já matei aula para jogar bola, para jogar fliperama. Viu, mamãe? Se a senhora estiver assistindo, eu já fiz isso. E quando a minha mãe teve 4 filhos, irmãos. 3 homens e uma mulher. A mulher mais velha e os meus outros 2 irmãos mais velhos também. Enfim, eu sou o caçula, o mais bonito da equipe. É ou não é, digníssima esposa? É isso aí. Depois eu te pago um churrasco. Então, eu tenho um irmão chamado André. E esse irmão meu era engraçado. Quando a gente ia jogar videogame, ele não gostava de jogar jogo de futebol. Por quê? Porque era o jogo que ele menos tinha habilidade. Então ele tomava goleada. Qual que era o jogo que ele gostava? Corrida de carro. Que aí ou era primeiro ou era segundo. Então ou um chegava primeiro que o outro, então a perda não era tão alta. Mas no jogo de futebol era lavada. E aí assim que a gente jogava videogame, tinha isso. Vamos jogar futebol? Não, moço, de futebol não. Eu não sei jogar futebol. Vamos jogar corrida de carro. E por aí ia. Mas o que eu acho interessante nos jogos de videogame é quando a gente passa o controle para outra pessoa. Às vezes a pessoa está passando por uma fase e ela não tem habilidade para passar essa fase. E aí o que a gente faz? Passa o controle para quem tem habilidade. E aquela pessoa pega o controle e começa a jogar e ele passa a fase. É assim ou não é? Lembrou aí do tempo que você estava jogando videogame, né? Tinha uma turma aí que estava jogando videogame hoje à tarde. Mas a gente passa o controle, gente, em 2 situações. Ou a gente passa o controle porque está perdendo, aí o outro é grade, tem que jogar. Ou então, para passar uma fase. Na situação real em que nós cristãos precisamos entender, é que existem fases que eu e você não conseguimos passar. Por quê? Porque nós não temos a habilidade necessária. Somente o Senhor Deus é que tem a habilidade. É Ele que tem a senha, é Ele que sabe como passar essa fase. É Ele que sabe como que a gente precisa fazer, ou o que fazer para conseguir mudar de fase. E é interessante que a cada fase que a gente passa, ela se torna mais difícil. É ou não é? Os jogos de hoje em dia não, irmão. Esses jogos que você baixa no aplicativo, tu não perde uma. Tu não perde uma. Por quê? Porque é tudo fácil. É tudo melzinho na chupeta. É tudo tranquilo. Por quê? Porque o meu filho não pode se decepcionar. Porque o meu filho não pode ouvir um não. Porque o meu filho não pode perder o jogo. Porque senão ele vai emburrar. Ele vai se chatear, vai jogar meu celular no chão. Vai quebrar o videogame. Não é? Então os jogos de hoje em dia é tudo light. Se você sair ruim no jogo, você consegue 1 estrela. Se for bom, 3 estrelas. Mas se tu for ruim, passa de fase e ganha ainda 1 estrela. Não é assim? Mas na minha época não, irmão. Cita aí pra mim os que já jogaram videogame. Um jogo que você era difícil de passar. Mario tem umas fases, irmão. Tem umas fases que você não passa nem com reza braba. A última fase, então, é a pior de todas.
Porque o cara tem que ir correndo, pular na hora certa, no lugar certo, para conseguir até chegar na linha de chegada. Então, existem fases que nós não conseguimos passar, mas a gente pega o controle e passa para alguém que é mais habilidoso, e essa pessoa vai passar a fase. A nossa vida não é diferente. Quem está passando por uma dificuldade grande, diga amém. Só isso, eu tenho certeza que tem mais. Muitas vezes, querido, nós passamos por dificuldades. Muitas vezes nós passamos por cada fase que a gente é necessário pegar o controle da nossa vida e passar para o Senhor. Mas sabe o que acontece? Muitos de nós não fazemos isso. A gente fica igual o menino mimado, segurando o controle para não passar para quem tem mais habilidade. Não, Senhor, pode deixar, eu passo essa fase. Não, Senhor, deixa, eu vou usar o Senhor só na última fase. Nessa fase aqui do início eu não vou usar agora não. Quando a gente entrega o nosso controle para alguém, em outras palavras, nós estamos confiando nela. Se eu vou usar o mesmo exemplo do videogame. Se eu estou jogando um jogo no videogame e eu entrego o controle para uma pessoa que tem mais habilidade, eu estou confiando completamente que ele vai passar a fase. Igor, pega o controle aqui, passa essa fase bem aqui para mim. Na minha cabeça, passou. Por quê? Porque no meu entendimento ele tem mais habilidade do que eu. É assim ou não é? Então, queridos, entregar o controle para alguém no mundo espiritual requer 3 coisas: confiança, fé e paciência. E trem difícil. Principalmente a última, né? Paciência. Lembrou do tchuru aí? Tchuru. Se nós não exercitarmos essas 3, nada ou nenhuma dessas fases será capaz da gente transpor elas. Sabe o que é pior de tudo isso? O pior de tudo é que a gente só consegue passar as fases se a gente buscar ao Senhor. E isso, nos dias atuais, está sendo difícil. Em 2 Timóteo capítulo 3, a Bíblia fala que nos últimos dias as pessoas seriam mais frias, escarneceriam, negariam a fé, seriam amantes de si mesmo, mais amantes do mundo do que amantes de Deus. E nós estamos vivendo os últimos tempos, irmãos. Não tem para onde você olhar que você não consegue ver um sinal dos fins dos tempos. As guerras estão aí. O anticristo já está sendo levantado. Talvez ele só não foi revelado, mas eu acredito que ele já está vivinho da Silva. E logo, logo ele vai se revelar. E muitas vezes a gente não quer entregar o controle para o Senhor, porque muitas vezes nós não confiamos que Deus pode fazer algo. Lembra de entregar o controle? Confiança, fé e paciência. Quando nós não entregamos o controle para Deus, em outras palavras a gente está dizendo o quê? Deus, eu não confio no Senhor. Deus, eu não tenho fé no Senhor. Deus, eu não tenho paciência para esperar o processo. Eu quero para agora. Não quero dizer que todo o tipo de problema que você receber e entregar nas mãos do Senhor, você deve se acomodar, esticar-se numa rede preguiçosa e falar: vai lá, Jesus, faz por mim. Vai lá, Jesus, faz, a minha vida está no teu controle, Jesus, faz o que quiser. Não, existem situações que o Senhor vai te orientar de como passar uma fase. Porque nem sempre o Senhor Jesus vai assumir o controle total da sua vida, mas Ele vai dizer: vai por aqui, caminhe por este lado. Talvez Ele não vai falar audivelmente no seu ouvido, mas vai usar alguém para falar para você. Vai usar o seu líder de célula, vai usar o seu pastor, vai usar um amigo que é inspirado pelo Senhor Jesus e vai dizer: olha, não faça isso, siga por este caminho, vá por este lado, faça dessa maneira.
O problema é que muitas vezes a gente está com os nossos ouvidos e os nossos olhos tapados. A única coisa que está diante dos nossos olhos é o problema, é a dificuldade. Não entendemos muitas vezes que o Senhor Jesus, Ele habita dentro de nós. A palavra do Senhor nos diz que Ele saiu, Ele foi assunto aos céus, mas Ele deixou conosco o Consolador. Ele é que precisa controlar a nossa vida. É a Ele que precisamos entregar o controle das nossas vidas diariamente. Pastor, eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero entregar o controle da minha vida ao Senhor. Me diz o que fazer. Precisamos entender que, antes de tudo, que uma entrega do controle de nossas vidas ao Senhor, ela é um processo. Talvez você não vai conseguir no mesmo dia entregar o controle e ficar tranquilo, de boa, não. Mas talvez vai ser um processo contínuo e que a gente precisa exercitar todos os dias das nossas vidas. Primeiro de tudo, ore diariamente. É através da oração que a gente estabelece uma comunicação com Deus. Você consegue conversar com alguém sem trocar nenhuma palavra? Você chega diante dela, vou conversar comigo. Vocês entenderam? Nem ele entendeu. Não tem como a gente estabelecer um diálogo se não tiver palavras. Igor, meu amigo, tudo bom? Depois da mensagem, eu quero que você continue no teclado, porque a gente vai cantar uma canção logo em seguida. Beleza? Vocês entenderam? Mas se eu chegar e só dar mímica, ele vai entender? Na oração não é diferente. A oração, você estabelece uma comunicação com Deus. É a hora que você fala com Deus e é a hora que o Senhor fala ao seu coração. Mas se isso não for uma busca contínua, como que a gente vai ser direcionado pelo Senhor? Se a gente não buscar ao Senhor todos os dias, assim como fazia Daniel 3 vezes ao dia, como que a gente vai estar entregando o controle para o Senhor? Ore diariamente. Em 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, 17 diz: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Orai sem cessar. O que eu preciso fazer mais, pastor? Confiar que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Abre em Efésios para mim. Efésios, capítulo 3, versículo 20 até o 21, que diz: agora, glória seja dada a Deus, que pelo seu grandioso poder, operando em nós, é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir, ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais altas orações, anseios, pensamentos ou esperanças. A Ele seja dada a glória para todos sempre, por todas as gerações, na igreja por meio de Jesus Cristo. Amém. Somente Ele tem poder. Confie inteiramente que Ele é poderoso e que Ele pode fazer qualquer coisa sobre sua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Quem crê que Ele tem poder, diga aleluia. Outra coisa que eu preciso fazer: ler e meditar na Bíblia. A referência não é outra senão Salmos, do capítulo 1, do versículo 1 até o 6. Como é feliz o homem que serve ou que não vai atrás do Senhor de pessoas más, que não segue o exemplo dos pecadores, nem participa de rodinhas dos que zombam de Deus. Pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. De dia e de noite ele medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Ele é como uma árvore plantada junto à margem de um rio,
nunca deixa de dar fruto na estação própria, e as suas folhas nunca murcham, e ele tem sucesso em todas as suas atividades. Mas os homens maus vivem sem direção e sem segurança, como a palha que é levada pelo vento. Por isso, no dia do julgamento preparado por Deus, eles serão condenados. Os maus não terão lugar entre os que obedecem a Deus. O Senhor conhece e aprova a vida dos que obedecem às suas leis, mas a vida dos maus acaba em desgraça e destruição. Pergunto a você mais uma vez, como que o controle das nossas vidas vai ser entregue ao Senhor, se nós não estamos dispostos a abrir a Bíblia e a ler pelo menos um versículo, ou um capítulo, ou meditar na palavra? Disse isso uma vez e repito mais uma: pastor, isso é chato. Buscar a Jesus, orar, ler a Bíblia, tá bom, só vir na terça, só ir na célula, só ir no culto de domingo. Pergunto para vocês, você se alimenta quantas vezes ao dia? Você se alimenta 3 vezes na semana? Você se alimenta 2 vezes na semana? Você se alimenta 10 vezes na semana? É no mínimo 2 vezes no dia, mas jamais 10 vezes na semana. Deveria ser o contrário. A nossa carne deveria jejuar e não o espírito. Se é chato falar de Deus, se é chato ter relacionamento com Deus, como que eu vou querer, irmãos? Qual é a lógica? Como que eu vou querer passar a eternidade do lado de Deus, se eu não tenho coragem nem de buscá-lo enquanto estou na terra? A gente precisa buscar ao Senhor todos os dias da nossa vida. Nossa carne não pode gritar mais alto. O Espírito que habita em nós precisa assumir o controle de nossas vidas. O que eu preciso fazer mais, pastor? Aprender a soltar o controle. Aprenda a soltar o controle. Salmos 23, versículo 4. O Salmo 23 todo mundo conhece, mas ele nos diz no versículo 4: mesmo que eu ande pelo vale escuro, ou pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolas. Ou porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Precisamos aprender a soltar o controle. Preciso controlar minha vida? Sim, principalmente a minha natureza. A minha natureza é o trem que eu preciso controlar. Mas aquilo que não está no meu alcance, que é espiritual, queridos, somente o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores é que tem total domínio e controle. E para terminar, nós temos o último passo para termos que entregar o controle a Deus. Buscar diariamente um direcionamento espiritual. Atualmente, irmãos, nós temos 2 maneiras de buscar um direcionamento espiritual. A primeira delas é através do que acabamos de falar: leitura da Bíblia, oração. O Senhor vai falar sempre ao nosso coração. Algumas pessoas buscam uma orientação espiritual atrás de um profeta. Espera aí que eu vou na igreja Casa da Bênção, porque lá vou ver se algum profeta vai falar no meu nome e vai profetizar para mim. Não, eu não ouvi. Domingo que vem eu vou estar na igreja X, porque lá tem profecia. Não, dia tal na outra igreja, porque o profeta vai falar comigo. A gente sabe, queridos, que se a gente quiser ouvir a palavra do Senhor, é simplesmente a gente precisa abrir a Bíblia e começar a ler. Ah, pastor, mas eu não estou ouvindo Deus falar. Leia em voz alta que você vai ouvir. É simples. Mas muitas vezes a gente espera algo miraculoso, alguém ser usado e tomado pelo Espírito Santo no xarabalababassai e chegar para nós e falar: olha, eis que te digo, profeta, que o Senhor vai abrir as portas para você. O Espírito Santo vai soprar teu nome pelos 4 cantos de Marabá. E aí o cara fala o quê? Aleluia! É de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus.
Aí a gente não quer abrir, não convertei-vos, raça de víboras. A gente não quer abrir a Bíblia em outros lugares para ser confrontado. Irmãos, um evangelho sem confronto é mel na chupeta. Um evangelho sem confronto, talvez você fale, o pastor Tiago bate demais. Eu estou me policiando para não bater, irmão. Às vezes as pessoas falam, não, mas é difícil ser cristão. Sim, é difícil. Mas desde o momento em que a gente decide entregar o controle das nossas vidas para quem sabe, para quem tem habilidade, meu irmão, não vai ser difícil você ser fiel a Deus. Não vai ser difícil você entregar o controle para o Senhor, não. Por quê? Porque você tem total confiança, fé e esperança em quem está assumindo o controle da sua vida. Aleluia, aleluia. Você pode dizer glória a Deus, você pode dizer aleluia. O Senhor mandou trazer, ou mandou você até aqui, para que você possa entender que até aquilo que está fora do seu controle, o Senhor Deus, Ele tem como controlar. Pastor, fulano de tal está doente, eu não sei mais o que fazer. Entrega nas mãos do Senhor, que Deus sabe o que faz. Pastor, eu estou passando por uma dificuldade, eu estou desempregado, já foi a última parcela do seguro-desemprego. Entrega a sua vida diante do Senhor, confia nele, e Ele vai fazer algo na sua vida. Tem uma passagem muito legal, cara. Como eu me misturei tudo aqui, vou tentar achar, mas eu vou achar. Charles, tu corta essa parte. Salmos, o capítulo 37, o versículo 5 diz: entregai-vos ao Senhor e confiai nele, Ele cuida de vós. No livro de Provérbios, o capítulo 3, versículo 5 diz: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Eu acho muito louco, queridos, o que Deus faz na vida da gente. Ontem estivemos aqui no culto dos jovens e eu ouvi o testemunho do cinegrafista Laércio. O Laércio deu o testemunho dele. Quem estava aqui? Levante a mão. Quem se emocionou com o testemunho do Laércio? Eu me emocionei, Laércio, porque Deus faz coisas loucas na vida da gente. Mas olha só o que aconteceu. Eu vou dar um spoiler do que aconteceu do testemunho. Irmãos, Laércio, ele tinha uma vida completamente distorcida, ou mundana de fato, mergulhado não só em álcool, não só em drogas, não só na prostituição, mas mergulhado não sozinho também, mas juntamente com sua namorada, hoje atual esposa. E o testemunho de Laércio falou justamente sobre isso. A partir do momento em que ele entregou o controle da vida dele nas mãos do Senhor, o Senhor foi trazendo mudanças na vida dele. Isso a Bíblia fala que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é a paz, amor, longanimidade, bondade, mansidão, temperança, e por aí vai. Esses frutos, ou melhor, o fruto do Espírito, vocês que já passaram pelo CCE vão lembrar disso. Ele só é capaz de se manifestar na vida da gente a partir do momento que a gente entrega o controle da nossa vida para o Senhor. Porque, irmãos, não basta eu dizer que fui ao encontro, ou que sou crente, ou que o encontro é tremendo, se as minhas práticas ainda é as práticas do velho homem. Se eu continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes de conhecer Jesus. Quem conhece a Jesus não faz as mesmas coisas. Pastor, mas eu fui fraco, eu caí, e o homem é pecador, e eu entendo isso. Nós pecamos, de fato. Pecamos no pensar, pecamos no agir. Muitas vezes pecamos sem nem perceber, mas pecamos e erramos. Mas se eu não entregar a minha vida ao Senhor, não ter uma vida de fato de devoção ao Senhor, a minha vida será uma ruína.
E como eu disse anteriormente, nós estamos vivendo nos últimos dias das nossas vidas aqui na terra, queridos. Vai chegar um dia que Jesus vai bradar e falar: venha, minha noiva, é chegado o teu dia, suba para cá, vem para cá. Duros serão para aqueles que conheceram o Evangelho, que vieram à igreja, que foram pegos no ato, e Jesus dizer: afastai-vos de mim que eu não conheço. Afastai-vos porque eu não conheço, que sejam lançados no abismo. Triste será para essas pessoas, e eu tenho temor se isso acontecer com qualquer um de nós. E nós precisamos estar preparados. Mas para isso é necessário ter uma vida de devoção. Ah, pastor, eu não vou ser um religioso. De fato, eu não estou chamando você para ser um religioso. Eu estou chamando você para que a partir de hoje você decida entregar o controle da sua vida totalmente ao Senhor, confiando nele. A Bíblia diz: deito e me durmo. Ou melhor, deito e durmo. Eu me deito e durmo, por quê? Porque o Senhor cuida de nós. Tem gente que perde o sono, irmão. Tem um boleto para pagar amanhã, pronto. Às vezes o cara vai olhar lançamentos futuros do Bradesco, 5 mil reais, quanto que tem na conta? 500. Aí o que o cara faz? Perdeu o sono, já era. E agora, o que eu vou fazer? Que agora, como é que eu vou pagar essa conta? Acho que eu vou ligar para o Marcos Rafael me emprestar um dinheiro, que ele já foi agiota. É crente hoje, não mata, só bate. Ou só ora pela gente. Não, eu vou buscar uma outra alternativa, vou procurar o Carlão. O Carlão, ele tem dinheiro, ele tem um lava-jato e tal. E perde o sono. Irmão, quer saber quem é um cara que dorme, mesmo tendo problemas e dificuldades para resolver no dia seguinte? Mais alguém é assim? Mais alguém não perde o sono diante das dificuldades? Você vai perder o sono para quê, irmão? No dia seguinte você está com uma baita dor de cabeça. O problema está lá do mesmo jeito. Não foi resolvido. Você perdeu a noite de sono e é uma coisa que você jamais vai recuperar. É ou não é? Alguém consegue recuperar sono perdido? Você vai ficar com olheira. O zóio vai afundar. Vai empretejar, como diz no Maranhão. Vai empretejar ao redor do zóio. Se for mulher, vai ter que passar um reboco para cobrir a sombra negra. Por quê? Porque você perdeu o sono. Eu deito e durmo, porque o Senhor cuida de vós. A única coisa que o Senhor espera de nós, irmãos, é que nós lançamos totalmente a nossa confiança nele, porque ele vai fazer o restante. Fique de pé neste momento. Talvez você tenha tomado todas as decisões da sua vida no dia de hoje, até o dia de hoje. Talvez a coisa mais difícil que teve para você foi entregar o controle da sua vida para o Senhor. Mas eu quero chamar você neste momento para fechar os seus olhos e você fazer uma oração do fundo da sua alma, do fundo do seu coração. Você se conhece, você sabe quais são as suas limitações, você sabe que em algumas situações não tem confiado totalmente no Senhor. O que eu quero que neste momento você faça é que você fale com o Senhor e peça para o Senhor perdão para Ele. Perdão pelo quê, pastor? Por não confiar totalmente em Deus. Por achar que você até pensou ser superior a Deus em não entregar o controle da sua vida para Ele. Faça uma oração nesta noite e diga: Senhor, toma a inteira direção da minha vida. Toma o controle, Jesus, das minhas vidas nas Tuas mãos. Faz de mim, Senhor, o Teu querer. Faz de mim a Tua vontade. Você pode abrir os seus lábios neste instante e falar com o Senhor. Você pode abrir os seus lábios neste instante e falar com o Senhor. Vamos, seja intencional neste momento. Comece a falar com o Espírito Santo.